Não, pode deixar aí, pode deixar. É uma alegria estar aqui com vocês. Es una alegría estar aquí con vosotros. O Senhor é bom. El Señor es bueno. E Ele nos reuniu aqui nessa noite. No estoy escuchando. Não importa quantas nós sejamos. Cadê minha tradutora? Eu não estou conseguindo escutar. Você não está me ouvindo? Não. E agora, você está me ouvindo? Por que você não quer ficar na frente? Agora tá bom. Não interessa o nosso número, Não interessa nosso número, mas o que Deus vai fazer através da sua vida. pero lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Pequenas sementes podem virar florestas. Pequeñas sementes pueden hacer una floresta. Então, eu não me impressiono com o número de pessoas. No fico impresionada con el número de personas, Porque existem igrejas enormes que pregam um evangelho acomodado. porque hay muchas iglesias grandes que predican un evangelio muy flaco, muy simples. E o Senhor não precisa de um exército grande, Dios no necesita un ejército muy grande, mas um exército eficiente. pero un ejército eficiente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. Por favor, abran la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, A partir do Dos. verso 18. Versículo 18. Mas espera aí, Helena. A palavra é sobre chamado. E você vai em Gênesis 2? Espérame, Elena, te va a hablar por el llamado y vas hasta Génesis capítulo 2 É porque para a gente saber para que a gente serve, para sabermos para que nosotros servimos, nós temos que entender como fomos formadas. tenemos que entender cómo fuimos hechos. E o texto diz assim, a partir do verso 18. Y así dice la palabra. Eu vou ler tudo em português e depois você lê em espanhol. Pode ser? Puede ser. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou com a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Vamos até aí, ao versículo 24. Ok. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es en su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave y los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amém. Amém. Deus formou o homem com um propósito, Dios ha hecho el hombre con un propósito, para se relacionar com ele. para se relacionar con la mujer, Com Deus. con el Señor. Deus não criou o homem para ter alguém prestando culto a ele. Dios no ha hecho el hombre para estar apenas cultuando a ella. Ele não criou o homem porque precisava de ser bajulado.
No crió el hombre porque quería apenas ser adorado constantemente. Os anjos e querubins já faziam isso com excelência. Los ángeles y los querubines ya lo hacían constantemente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos um relacionamento com Deus. Somos hechos a su imagen y su semejanza para tener un relacionamiento con ella. E quando o homem não descobre esse relacionamento, ele não vive a vida plenamente. Y en cuanto el hombre no descubrió este relacionamiento con el Señor, no se va a vivir la vida plenamente. Por isso que existem muitas pessoas na igreja hoje que vivem a religião, mas não um relacionamento. Por eso que hay muchos en la iglesia actualmente que viven la religión, pero no viven un relacionamiento. É muito mais fácil a gente cumprir alguns dogmas Es más fácil cumplir dogmas do que ter um relacionamento com aquele que a gente não enxerga. do que tener un relacionamiento con aquel que no ves. Mas isso nos mantém inoperantes e frustrados. Pero eso nos deja frustrados sin poder operar de manera correcta. Hoje a gente vê muitos problemas que afligem o mundo, também afligindo a igreja. Vimos actualmente problemas que afligen el mundo, afligiendo a las personas de la iglesia. O divórcio acontece fora e dentro da igreja. El divorcio acontece afuera y adentro de la A iglesia. impureza sexual acontece fora e dentro da igreja. La impureza sexual también acontece fuera y adentro de la O iglesia. consumismo exagerado acontece fora e dentro da igreja. El consumismo exagerado también acontece fuera y adentro de E la um iglesia. estilo de vida que prioriza o eu ao invés do nós também está acontecendo dentro da igreja. Y ese estilo de vida que da prioridad a sí mismo en vez de dar prioridad a nosotros también acontece dentro de la iglesia. Então vamos voltar no plano original. O que Deus pensou quando Ele nos formou como mulheres? Vamos entonces a volver al plano original cuando Dios pensó, cuando crió el hombre y la mujer. Precisamos descobrir a nossa vocação. Precisamos descubrir nuestra vocación, Mas antes disso, precisamos descobrir quem nós somos. pero antes necesitamos saber quién somos. E aqui, quando Deus criou a mulher, ele deixa expresso a vontade dele para a mulher. Cuando Dios creó la mujer, dejó expreso su voluntad para la mujer. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Haceré una ayudadora que estará con ella, Adjutora é a mesma coisa de auxiliadora. una auxiliadora. E auxiliadora, conforme o dicionário, significa aquela que presta socorro. Auxiliadora, según el diccionario, significa esta que se va a prestar un socorro, Ela é um suporte. es un soporte. Idônea, uma ajudadora que lhe seja idônea. Una ayudadora que le sea idónea. E você sabe o que significa idônea? ¿Sabes qué significa la palabra idónea? Capaz, Capaz, apta, hábil, competente para desempenhar uma tarefa que tiene competencia para hacer una tarea, e moralmente correta. de moral. É isso que está no dicionário. Es lo que tiene en los diccionarios. Então Deus nos formou para Então- sermos aptas, Deus nos formou para sermos aquelas que prestam socorro, Dios nos ha hecho para sermos la mujer que presta socorro, capazes, capaces, aptas, hábil, competentes competente e moralmente corretas. y moralmente correctas. Esse é o plano original de Deus para a mulher. Ese fue el plano original del Señor para la mujer. Será que é isso que a gente está vivendo? ¿Crees que es eso que estamos viviendo? A gente percebe claramente o projeto das trevas de tirar a mulher do seu lugar. Percebemos muy claro el proyecto de las trevas de sacar a la mujer de este lugar. E isso já começa lá no Éden mesmo. Y empieza ahí en el Edén. Quando a serpente, ao invés de procurar o homem, procurou a mulher. Cuando la serpiente, en vez de buscar al hombre, buscó a la mujer. Porque quando Deus criou a mulher com muitas habilidades. Porque Dios cuando ha hecho la mujer, la ha hecho con muchas habilidades. E uma delas Y una de ellas é convencer. es convencer. Eu fico vendo assim a similaridade da mulher com o Espírito Santo. Estoy siempre mirando la similaridad de la mujer con el Espíritu Santo. Porque eu acho que Deus colocou na mulher as características do Espírito Santo. Yo creo que Dios puso en la mujer las características del Espíritu Santo. Porque quando a gente pensa bem na Trindade, o Espírito Santo é colocado como auxiliador. Porque cuando pensamos en la Trinidad, el Espíritu Santo es un auxiliador.
E agora compara o Espírito Santo com a mulher. O Espírito Santo convence, El Espíritu Santo convence, o Espírito comparándose a la Santo mujer. consola, Consola, o Espírito Santo ajunta, el Espíritu Santo une o Espírito Santo ensina. y el Espíritu Santo enseña. E o Espírito Santo derrama alegria. El Espíritu Santo también derrama mucha alegría. Gente, quando uma mulher está triste em casa, a casa está triste. Cuando la mujer está triste en la casa, toda la casa está triste. Quando uma mulher está azeda, azeda todo mundo. Cuando la mujer está bien amarga, también amarga a todos. Quando uma mulher está com TPM, a casa chora. También cuando está de TPM, cuando está menstruada, toda la casa se llora. E quando uma mulher morre, Y cuando una mujer muere, a alegria morre. la alegría se va. Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa casa onde a esposa faleceu. No, yo no sé si ya tuvieron la oportunidad de entrar a una casa donde la señora ya tenga morrido. Tudo continua no mesmo lugar. Todo continúa en su mismo lugar. São os mesmos móveis, Son los mismos muebles, a mesma casa, la misma casa, a mesma pintura nas la paredes. misma pintura en la pared. Mas parece que tudo perde a cor. Pero parece que todo perdió el color. A alegria vai embora. La alegría se fue. Os detalhes se vão. Los detalles se fueron. A limpeza já não é mais aquela mesma coisa. La limpieza tampoco es la misma cosa. Cuidado com os detalhes já não existem. Ya no hay más cuidado con los detalles. Porque essa habilidade Deus deu para a mulher. Porque esta habilidad el Señor encaminó a la Por mujer. isso, quando ele olhou para o homem e falou assim, não vai prestar esse homem ficar sozinho. Cuando vio al hombre, dijo, no, no se va a prestar solo. Ele precisa de algumas coisas a mais. Necesita algo más. Então, vou criar uma auxiliadora. Entonces voy a crear una auxiliadora. Um ser capaz. Un ser capaz, hable. Um ser competente. Un ser competente. Um ser moralmente correto. Un ser moralmente correcto. Para prestar socorro e auxílio a este homem. Para darle socorro y auxilio a este hombre. Mas logo ali no Éden, a gente já pisou na bola. Pero ahí en el Eden ya no lo hicimos muy bien. Aí o Senhor pensou e falou, bom, tem que colocar um homem por cabeça dela, senão ele está lascado. Bueno, entonces el Señor se dio, ay, tenemos que poner el hombre como el cabeza de ella, si no, no se va a prestar. É sempre um desafio me traduzir, Es desafiante traducirme, porque eu tenho um jeito único de falar. porque tengo una manera única de hablar. Alguém não conseguiu traduzir para o alemão, não sei porquê, com a avó atrás do toco. Alguien, no sé por qué no consiguieron traducir a German, alemán, con la abuela atrás del árbol. Porque é um termo que só os mineiros entendem. Solamente los mineros comprenden. Mas enfim, voltando aqui. Bueno, vuelven. Deus olhou para a mulher e depois da queda do homem, ele falou assim, bom, eu tenho que colocar um limite. Bueno, miró a la mujer y dijo, no, tengo que poner un Porque límite. eu coloquei nela muitas habilidades. Puso en ella muchas habilidades E ela tem o poder de convencer. y ella tiene el poder de convencer. Eu tenho que colocar o homem cabeça sobre ela. Entonces tengo que poner el hombre como cabeza Porque sobre senão ela vai ella. estragar tudo. No se va a estragar todo. Cá entre nós, né? Aquí entre nosotros. É isso mesmo que a gente faz. Pero es eso mismo que hacemos. Porque o que era para ser convencimento pelo Espírito vira tirania e controle. Porque lo que era para ser un convencimiento por el Espíritu, mira como se torna una tiranía, un control. Por isso que Deus colocou o homem por cabeça, não para nos humilhar. Por eso Dios puso el hombre como cabeza, pero no para nos humillar. Porque a gente funciona melhor debaixo de uma autoridade. Porque funcionamos mejor abajo una autoridad. Toda mulher que nega a autoridade se torna Jezabel. Toda mujer que nega una autoridad se torna como Jezabel, Semelhante a semelhante Jezabel. a Jezabel. E a gente sabe os danos que isso pode Y causar. sabemos los daños que puede causar. Então, quando a gente olha para a história feminina, a gente vê ali no Éden a queda. Entonces, cuando miramos a la historia femenina, vimos ahí en Eden la queda. E desde então, o diabo tem tentado torcer exatamente o projeto de Deus para a mulher. Desde ahí, el diablo tiene intentado distorcer el proyecto de Dios para la mujer. Veio o movimento feminista no final do século XIX. Vino el movimiento feminista al final del siglo XIX. E o feminismo aconteceu em 3 ondas. El feminismo aconteció en 3 partes. No final do século XIX, as mulheres levantaram a bandeira do feminismo para conseguir melhores empregos e direito ao voto. Melhores empregos, não. Direitos políticos igual e filosóficos igual aos homens.
Al final del siglo XIX, las mujeres se levantaron para conseguir los derechos igual que los hombres, políticos y filosóficos. Então a mulher naquela época pensava, poxa, a gente é capaz de pensar. Las mujeres entonces de este siglo pensaban, "No, nosotros también podemos pensar. Nós também podemos pensar politicamente, temos o direito de votar. Podemos pensar políticamente, entonces tenemos el derecho de votar. E eu tenho o direito de adquirir propriedade, porque naquela época a mulher não tinha direito de adquirir propriedade. Entonces también quería el derecho de poder comprar una propiedad, porque en este siglo no podrían. Ou era só o pai ou o marido que tinha direito, a mulher não. Solamente el papá de ella o su esposo, pero no la mujer. Então ela se levantou contra isso e a primeira onda foi de uma maneira mais tranquila. Elas se impuseram conquistaram essa possibilidade. Entonces la primera parte del feminismo vino de esta onda donde querían buscar este derecho y conquistaron ese derecho. Mas a segunda onda do feminismo, a meu ver, foi a mais nociva. La segunda parte fue la más nociva, más daña. Ela se deu nos anos 60, 70 e 80, basicamente. Más o menos en los años 60, 70 y 80. O que aconteceu nessa época? Nessa época, a mulher começou a trabalhar. ¿Qué pasó en este tiempo? En este tiempo las mujeres empezaron a trabajar. Na época da Segunda Guerra Mundial, as mulheres foram convocadas para o trabalho pela escassez de mão de obra masculina. En la época de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres fueron llamadas a trabajar porque no había bastante hombres para hacerlo. Então, elas saíram de casa e foram atender nas fábricas, em lugares que só os homens podiam trabalhar. Salieron de sus casas y fueron a trabajar en las factories. Mas, com o fim da guerra, só que elas faziam o mesmo trabalho que os homens faziam, mais barato. Pero hacían lo mismo trabajo que los hombres hacían, pero más barato. E aí, mesmo depois do fim da guerra, as mulheres passaram a ser uma mão de obra interessante, porque era mais barato. O sea, al final de la guerra ainda era interesante tener las mujeres trabajando porque ainda era más barato pagarlas. E a mulher também descobriu uma outra possibilidade de ganhar o próprio dinheiro. Y las mujeres descubrieron una nueva posibilidad que era de ganar su propio dinero. Só que isso gerou outro problema. Pero eso trajo otro problema. E nos anos 50 e 60, as mulheres então começaram a batalhar pelo direito de ganharem melhores salários. Entonces, en los años 60 hasta 80, las mujeres entonces empezaron a pelear por mejores salarios. E elas também perceberam que já que elas tinham independência financeira, não precisavam de ficar casadas com quem não quisesse. Y descubrieron entonces que ya que tenían su propio dinero, ya no tenían que mantener su casamiento Então, con quien ya no querían. Começaram a lutar pelo direito ao divórcio. Entonces empezaron a pelear por su divorcio. E coincidiu com a invenção da pílula anticoncepcional. Y coincidentemente fue la misma época de los anticoncepcionales. Então, ela começou a lutar pelo direito do controle do próprio corpo. Entonces empezó a pelear por el control de su propio cuerpo. E aí, também, veio o movimento hippie. Y entonces llegó en esta misma época el movimiento hippie. Sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. E agora eu posso tomar uma pílula anticoncepcional para não engravidar. Y entonces la mujer pensaba, ya no necesito quedar embarazada, me puedo tomar una pílula. Então eu posso ter relações sexuais com outros homens. Entonces puedo tener diferentes parceiros. E aí? Y Aí entonces, o caos foi estabelecido. y el caos se fue establecido. Nessa época também houveram as conquistas no âmbito do trabalho, a licença maternidade e outras coisas. En esta misma época se fue conquistado una licencia de trabajo. Mas muito mais nocivo foi o que foi estabelecido no âmbito dos relacionamentos nessa segunda onda. Pero el mayor daño fue hecho en los ámbitos de los relacionamientos. Ali a família foi desarticulada. La familia se fue quebrantada. E o diabo só precisou de uma coisa: El diablo solamente necesitó una cosa: tirar a mulher do lugar dela. sacar a la mujer de su lugar. Então, ela não queria mais estar casada. Ya no quería más estar casada. Ela não queria mais ser mãe prioritariamente, esposa prioritariamente. Ya no quería prioritariamente ser mamá ni tampoco esposa. Auxiliar passou a ser uma palavra pejorativa. Auxiliar se pasó a ser una palabra muy flaca, inferior. E além de ser inferior, muito mais a palavra submissão.
Peor, la palabra submisión. As mulheres da segunda onda do feminismo não admitiam essa palavra. Las mujeres del movimiento feminista no admitirían escuchar esta palabra. Submissão, no conceito secular, significa subserviência. En los conceptos del siglo, submisión significa está abajo del hombre. Mas não é isso que Deus falou. Pero no es así que Dios le dijo. Deus não colocou a gente abaixo do homem. No nos puso abajo del hombre. E a segunda onda do feminismo, então, falava, nós temos direitos iguais. Pero las feministas, en el segundo tiempo, dijeron, nosotras tenemos los mismos derechos. Porque nós somos iguais aos homens. Porque somos iguales que los hombres. Mentira. Es mentira. Porque a Bíblia diz que nós somos diferentes. Porque la palabra de Dios dice que somos diferentes. E Deus nos fez diferentes. Y Dios nos ha hecho diferentes. Para sermos completos. Para sermos completos. Juntos. Não concorrendo. No competindo. Mas sendo uma equipe. Pero sendo un equipo. Um time. Un time. E o diabo acabou com isso na segunda onda do movimento feminista. Pero con el movimiento feminista, el diablo se acabó completamente con este. A mulher foi desarticulada e enganada mais uma vez. La mujer más una vez se fue engañada. E até hoje a gente está colhendo o que veio depois disso. Y hasta hoy estamos sembrando las consecuencias de esto. A sexualidade dos nossos filhos está sendo comprometida porque a mulher saiu do seu lugar. La sexualidad de nuestros hijos está siendo comprometida porque la mujer dejó su papel. Eu tenho amigos que foram homossexuais e alguns ainda vivem na prática. Tengo amigos que fueron homosexuales y algunos de ellos ainda son. E quando você vai perguntar como é que era a sua casa, Y cuando usted llega hasta ahí y le pregunta cómo era tu casa, a figura do pai está deformada. la figura del papá está completamente deformada. O homem é fraco, Un hombre faraco, ou ele é extremamente violento. o muchísimo violento. Ou simplesmente ausente, não sei quem é meu pai. O no participa en nada, no sé quién es mi papá. Eu sou fruto de uma relação de uma noite. Soy producto de un relacionamiento de una noche. Vocês estão percebendo como a mulher é arrancada do lugar dela, como tudo virou uma bagunça? ¿Percebes como cuando la mujer se sacara de su lugar, de su papel, como todo se queda una desorden? E esses mesmos rapazes se perguntam, como é que é a sua mãe? Y a los mismos rapaces le preguntan, ¿cómo es tu mamá? Minha mãe é minha heroína. Ay, mi heroína. Minha mãe é forte. Es fuerte, Minha mãe é lutadora. es luchadora, Mas não é uma mulher que vive o plano A, o plano de pero Deus. no es una mujer que vive el plano de Dios. Primeiro, antes da gente aceitar o chamado do Senhor Primeramente, antes de aceptarnos el llamado del Señor e convocadas para anunciar o Evangelho, y seremos convocadas a llevar el Evangelio, nós precisamos descobrir qual é o plano de Deus para a mulher. necesitamos saber cuál es el plano de Dios para la mujer. E quais são as habilidades que a gente tem. ¿Y cuáles son nuestras habilidades? Porque só descobrindo isso nós vamos descobrir a nossa vocação. Porque cuando descubrimos eso, entonces vamos a ver nuestra vocación. A terceira onda do feminismo que se deu nos anos 90. La tercera parte de lo feminismo que empezó en los años 90. O feminismo, então, voltou-se novamente para a questão da mulher, mas não agora a mulher branca de classe média, El feminismo entonces viene para la mujer, pero no la mujer blanca de clase media. mas começou também a contemplar as outras etnias. Empecé entonces en las otras etnias. As mulheres negras que passam por outros tipos de preconceito. Mujeres negras que pasaban por otros tipos de preconceptos. Mas, felizmente, o feminismo da terceira onda começa a vislumbrar Pero felizmente el feminismo de la tercera onda pasa começa a admitir admitir que homens e mulheres são diferentes. que hombres y mujeres son diferentes. Mas precisou tanto sofrimento para entender isso. Pero fue preciso mucho sufrimiento para comprender esto. Uma coisa que já está na Bíblia. Una cosa que ya está escrito en la Biblia. A Bíblia fala que Deus tirou a mulher da costela do homem. La palabra dice que el Señor sacó la mujer de la costilla del hombre. Não foi da cabeça, nem foi dos pés, No fue de la cabeza ni tampoco de los pies, mas do lado, pero de su lado, para andarem juntos. para estar caminando juntos. E o diabo continua, quando ele mantém esse tipo de pensamento do feminismo dentro de nós,
Y cuando el diablo mantiene este pensamiento de feminismo dentro de nosotros, que a gente absorve, porque a sociedade já absorveu, y acabamos absorbiendo, porque toda la sociedad ya lo hizo, se a gente não volta para o plano A, si no buscarmos el plano de Dios, como nós poderemos cumprir a nossa vocação? ¿cómo crees que vamos a cumplir nuestra vocación? Como vamos cumprir o nosso chamado? ¿Cómo vamos a cumplir nuestro llamado? Então eu quero te levar hoje para dentro da sua feminilidade. Quiero traerte hoy para dentro de tu feminilidad. E eu quero que você reflita. Y quiero que reflitas. Você está vivendo o plano A de Deus para você? Estás viviendo el plano A de Dios para usted. Porque muitas das coisas que nós experimentamos hoje, depressão, Porque muchas de las cosas que sentimos hoy, como la depresión, cansaço extremo pelas múltiplas tarefas, un cansancio tremendo por las múltiples tareas, emoções doentes, emociones que están malas, amargura, amargura, sentimento de rejeição, un sentimiento de rejección, isso nos embaraça. nos deja presos. A gente fica andando em círculos Caminamos en círculos e não rompemos y no conseguimos romper e viver o plano de Deus para nós. y vivir el plano del Señor para nosotros. E quem vive assim dá muito trabalho. Y quien vive así tiene mucho trabajo, Pior do que isso, mucho peor. a gente não cumpre o nosso chamado dentro da nossa casa. No cumplimos nuestro llamado dentro de nuestra casa. A gente não cumpre o chamado original. No cumplimos la voluntad original. Não somos auxiliadoras No somos auxiliadoras e nem idôneas. ni tampoco idóneas. Temos essa marca de Deus em nós. Tenemos esta marca de Dios en nosotros, Mas a gente absorveu o conceito mundano. pero aceptamos el concepto del mundo. Então a gente não quer saber de um homem sobre a gente. Entonces no queremos saber un hombre que esté Dê sobre ordens nosotros, para a gente. que nos dé orden, Que determine alguma coisa que para nos diga lo nós. que hacer. E a gente reage contra esse homem. Y reagimos contra este hombre. E aí os casamentos são doentes. Y los casamientos entonces se quedan malos. E se os casamentos são doentes, os filhos sofrem com isso. Y si los casamientos están malos, los hijos se sufren con E eso. se a família está maculada, toda a igreja pena. Y si la familia está sufriendo, toda la iglesia sufre. E se a igreja está fragmentada, nós não poderemos cumprir o nosso chamado. Y si la iglesia está fragmentada, dividida, no podemos cumplir nuestro llamado. Então vocês estão entendendo? ¿Están comprendiendo? O diabo só tirou. Eu não sei, eu tenho que aprender a jogar xadrez. Yo tengo que aprender cómo jugar xadrez, Xadrez? ajedrez. Porque eu quero aprender a função da rainha. Quiero aprender cuál es la función de la rainha. Eu acho que é uma peça importante. Debe ser una pieza muy Porque eu importante. vejo meu marido jogando com os meus filhos e quando um confisca a rainha do outro, o outro fica feliz. Miro a mi esposo jugando con mis hijos y cuando uno saca la rainha del otro, se queda muy feliz. Então eu acredito o seguinte, que nós temos um papel fundamental Yo creo que tenemos el papel fundamental no tabuleiro de Deus. en el plano de Dios. Porque se o diabo, conforme o movimento da rainha no tabuleiro, há o checkmate ou não. Así como el ajedrez, cuando mueve la rainha ahí en su juego, así el Señor cuando mueve la mujer. O movimento errado da rainha e o jogo está perdido. Un movimiento malo que haga con la rainha, se pierde todo el juego. Ela vai ser movida ou pelo diabo, ou por Satanás, ou por Deus. Puede ser movida por el diablo o por Dios. Você está sendo movida por quem? ¿Por quién está siendo movida usted? Eu quero que você faça uma autoanálise. Como é que você está dentro da sua casa? Quiero que usted misma piense con usted misma cómo está usted dentro de su casa. Porque não adianta a gente ser uma bênção para as nações. No sirve de nada que sea una bendición para las naciones. Quando Jesus convocou suas testemunhas, ele disse: sereis minhas testemunhas. Cuando el Señor llamó a sus testemunhas, dijo, serás mi testimonio. Tanto em Jerusalém,
tanto aquí en Jerusalén como Judeia, como en la Judea, Samaria, en la Samaria, até os confins da terra. hasta el final de la tierra. Você encontra muitas pessoas querendo fazer missões em outras nações, Encuentras muchas personas queriendo hacer misiones en otras naciones, mas a família está abandonada. pero dejó su familia abandonada. Existem jovens revoltados porque dizem que Deus tomou o pai e a mãe deles. Hay muchos jóvenes que hoy son revoltos, rebeldes, porque creen que Dios sacó sus papás. Na verdade, mamã. não foi Deus que fez isso. La verdad no fue Dios que hizo. Quando a gente olha na palavra de Deus, até para ser um ministro, tem que ter uma história familiar positiva. Cuando vemos la palabra de Dios, hasta para ser un ministro, tiene que tener una historia familiar positiva. A Bíblia fala que aquele que ministra deve ser marido de uma só esposa, La palabra dice que aquel que es ministro tiene que ser esposo de una sola esposa e ser bom administrador dos filhos, y buen administrador de sus hijos, porque senão não está apto. porque entonces no está hábil. Mas a gente vê hoje uma inversão de valores. Pero hoy vemos una inversión de As los pessoas falam valores. assim, não, eu vou cuidar da obra de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Muchos piensan, no, voy a cuidar la obra del Señor y Dios se va a cuidar de mi casa. Eu de mis nunca cosas. vi isso na Bíblia. En la palabra de Dios no hay eso. Eu creio que o Senhor, quando nós estamos fazendo o que Ele quer, eu creio que Ele ergue a mão dele e cobre a nossa casa. Y yo creo así que cuando estamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros que hagamos, Él sí está siempre cubriendo nuestra casa. Mas muitos de nós temos saído de casa e negligenciado a família. Pero muchos de nosotros salimos de nuestra casa y negligenciamos nuestra familia. Não por amor à obra, mas por amor a nós mesmos. No porque amamos a la obra del Señor, pero por amor a nosotros. Porque a nos cuidar mismos. de gente dá trabalho. Porque cuidar a personas da mucho trabajo. Cuidar de gente exige persistência, Porque cuidar a una persona, a personas tiene que tener mucha persistencia, amor, mucho amor. estar disposto a perdoar Tiene que estar dispuesto a perdonar e continuar junto mesmo quando o outro te incomoda. y seguir juntos mismo cuando el otro te incomoda. É por isso que Deus instituiu a igreja. Por eso Dios hecho la iglesia. Porque a igreja é essa oportunidade Porque la iglesia es esta oportunidad de um atritar com o outro, de pelear con el otro, um incomodar o outro. de incomodar uno a otro, E aí a gente vai sendo aperfeiçoado y vamos entonces siendo no aperfeiçoados amor, en el amor, na generosidade, con la generosidad, no perdão. con el perdón. É aqui que isso é exercitado. Es aquí que nosotros ejercitamos eso. Mas aqui deve ser a continuação da nossa casa. Pero aquí debe de ser la continuación de nuestra casa. Tem gente que na igreja é uma paz. Hay personas que en la iglesia una paz. Ai, que pessoa abençoada. Hay que persona más Gente, bendecida. eu fico estarrecida com as coisas que eu tenho escutado. Ay, me quedo asustada con las cosas que escucho. Maridos que estupram suas mulheres crentes. Esposos que estupran a sus esposas cristianas. Mas na igreja Pero en la iglesia são perfeitos cavalheiros. son perfectos caballeros, Pais que espancam seus filhos, papás que pegan bastante en sus hijos, mas pregam a palavra no púlpito. pero pregan la palabra en la frente de la iglesia. Por que que a igreja está debaixo de um bombardeio moral? ¿Por qué será que la iglesia está bajo una tormenta moral? Todo sorte de problemas que você vê no mundo, você agora vê na igreja também. Toda suerte de problemas que ves en el mundo ahora ves dentro de la iglesia. O joio está se tornando mais forte que o trigo. O joio Un joyo, está se tornando mais forte. no sé cómo dice joyo. Como é que chama o joio, gente, na Bíblia? Paja. La paja está más fuerte Que é o trigo. ¿Me entiendes? Okay. La paja. Entenderam? Okay, Ok. E é isso que está acontecendo. es lo que está aconteciendo. Por quê? ¿Por qué será? A culpa é da mulher. La culpa es de nosotras. Que isso, Helena? Ah, não, Helena. Não vem, não. No es de nosotras, no creo. Quando há uma mulher sábia, Cuando hay una mujer sabia, ela edifica a sua casa. ella edifica su casa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. No soy yo que estoy diciendo, es la palabra. E uma vez eu encontrei com uma mulher brava com a Bíblia. Y una vez encontré una mujer que estaba enojada con la palabra, Eu já con la tenho que Biblia. ter filho.
Ya tengo que tener hijos. Eu menstruo uma vez por mês. Ya tengo que me quedar menstruada una vez al mes. Tem TPM. Ya tengo TPM. E ainda a responsabilidade de ter uma casa edificada é minha. Y além de eso, la responsabilidad de tener la casa edificada es mía. Deus te fez multitarefas. Wow. Bueno, Dios te ha hecho multitareas. A gente afoga o arroz, atende o telefone e balança o bebê. Nosotras cocinamos, hablamos en el teléfono y cuidamos al Tudo bebé. ao mesmo tempo. Todo al mismo tiempo. E as 3 tarefas são bem feitas. Y las tres son bien hechas. O homem vai dar ré no carro. El hombre se va a dar revés E al a carro. meninada está fazendo barulho. Los niños están haciendo mucho barullo. Ele diz, silêncio, tenho que dar ré. Y el hombre les grita, silencio que tengo que manejar el carro. Ele está no telefone e a gente falando junto, fala com fulano. Aí ele para, não, peraí, quê? El hombre está en el teléfono y nosotras le hablamos y ella tiene que parar lo que está diciendo. ¿Qué? Ele é inferior? Não. Es porque él es inferior, no. Aparece uma barata para ver quem que é o forte. Aparece una cucaracha y va a ver quién es lo Toda a fuerte. nossa prepotência vai pelo ralo. Toda nuestra soberanía se va para... Gritamos. E ele chega lá e... Y el hombre se llega y la aplacha. Quando tem um barulho no quintal de noite, Cuando a la noche hay un barullo ahí afuera, você é valentona, né? es valente. Acorda o marido. Acuerda a tu esposo. Tem um barulho lá fora. Hay algo pasando ahí afuera. Aí se você tá assim, eu mesma vou ver. Y si tú estás pensando, no, yo misma lo hago, Sinto pena de você. tengo pena de ti. Porque é ótimo ter um pai. Porque es muy bueno tener un papá. É ótimo ter um irmão. Es muy bueno tener un É hermano. ótimo ter um marido Y es muy bueno tener un que esposo cuida da gente. que cuida de nosotros. Que põe a gente no canto da calçada. Que pone nosotras aquí al lado. Que coloca a gente na poltrona do canto no avião. Que pone nosotras separadas aquí cuando estamos en la aeronave. Que desce no degrau para te ajudar a descer. Que se baja primero y te da la mano para que se Que baje. cuida de você como quem cuida da própria carne. Porque a quien cuida de usted como cuida de su propia carne. Essa é a missão do homem. Esta es la misión del hombre. Ah, mas o meu não é assim, não. Ah, pero el mío no es así. Você pode ter certeza que tem alguma mulher que não gerou isso nele. Pues, bueno, puede tener certeza que una mujer no lo ha hecho eso en él, su esposo. Olha para a mãe. Às vezes a mãe que estragou o O menino. la mamá estragó el niño. Mas você tem a capacidade de influenciar o seu marido. Pero usted tiene la capacidad de influenciar a su esposo. Sem brigar com a sogra, tá? Sin pelear con la mamá de ella. Porque a sogra te deu o marido. Porque la suegra fue quien te lo dio. E você vai ser sogra um dia. Y un día se va a hacer suegra usted misma. E o que você planta, você colhe. Y aquí lo que tú plantas, tú te vas Honra a sua Correto. sogra. a colher. Honra a tu sua suegra. sogra. Ok? ¿Ok? Mas eu quero que vocês pensem nisso. En serio, quiero que piensen esto. Deus nos fez de uma maneira maravilhosa. Dios nos ha hecho de una manera maravillosa. Quando uma mulher sábia se levanta dentro de uma casa, Cuando una mujer sabia se levanta dentro de su casa como intercessora, como intercesora, como aquela que ensina, como la que enseña, a que convence e não manipula, la que convence, no manipula, aquela que aconselha, la que aconseja, aquela que mantém a família unida, a que busca siempre mantener la familia unida. aquela que é uma atalaia, que percebe quando um filho está mais incomodado, Esta que es una atalaya, que que percebe percibe que el hijo está más incomodado, ou percebe que o marido está sendo atacado o percibe que el marido está siendo atacado na mente, en su mente, nos desejos. en sus deseos. Você tem que ter sabedoria Tiene que tener sabiduría para identificar o seu inimigo para identificar a tu enemigo e para colocar um limite nele. y para colocar un límite en ella. Para isso, você tem que se levantar como uma intercessora, Para esto tiene que se levantar como una intercesora, como aquela que escolhe as palavras na hora de como falar, esta que escoge las palabras antes de hablar, aquela que protege os filhos la que protege los hijos e que é uma esposa conforme o plano de Deus. y que es una esposa conforme el plano de Dios. Você pode mudar o seu marido Usted puede cambiar a su esposo com oração con oración, e com sabedoria. con sabiduría. Deus já te deu as duas armas, Dios ya te dio las dos armas, mas às vezes a gente embanha as armas. pero muchas veces las ponemos aquí al lado. Nós não usamos a arma conforme o padrão divino.
No usamos las armas conforme el padrón de Dios. E começamos a lutar as nossas batalhas com as armas que o mundo nos dá. Y empezamos entonces a pelear las luchas con las armas que el mundo nos dio. Às nos vezes da. você, moça solteira, você é doida para se casar. A veces es una muchacha soltera y quiere mucho casar, Mas aí pero, a outra metade não aparece. pero la otra persona no te apareció. Veio um rapaz novo para a igreja. Llegó un muchacho nuevo en la iglesia. 7 solteiras ficaram de olho nele. 7 mujeres solteras se quedaron mirando. Aí ele não percebe nenhuma. El muchacho no Ou finge percibió de nada. bobo para viver. O hace que no lo vio. Aí você vai se vestir, né, solteira, e fala assim: hoje eu vou vestida para matar. Entonces usted es soltera, se va a poner su ropa para ir a la iglesia y dijo, hoy me voy para matar. Não, hoje ele vai viver. Hoy se va a tener que mirarme. Hoje ele vai me notar. Hoy se va a notarme. Ele vai ver que eu sou uma mulher, não sou irmãzinha dele. Se va a ver que soy una mujer y no su hermana. Aí veste aquela calça que Deus é justo, mas a sua calça... Entonces pone su pantalón que el Señor es justo, pero tu pantalón... Põe o decote lá no Põe sul na do Brasil. Pone una camisa muy decotada. O batom vermelho. Un batón, un lápiz labial bien rojo. Joga o cabelo para lá. Y pone el cabello para un lado. Faz luego aquela para el cara de otro, sonsinha. hace esa cara. Põe o saltão para empinar o bumbum. Pone los zapatos bien altos para ser más hermosa. E realmente você mata. Y así te va a matar. Ele te percebe. El muchacho sí te O nota. solteiro bonito começa a te olhar como mulher. El soltero bonito te empieza a mirar como una mujer. E o casado também. El que está casado también. E o cara que passou lá na rua vai se masturbar pensando em você. Y aquel hombre que pasó ahí en la calle se va a masturbar pensando en ti. E o marido casado com uma esposa e fiel a ela, quando se relacionar com ela, vai pensar em você. Y el esposo fiel a su esposa, cuando estiver teniendo un relacionamiento con ella, se va a pensar en usted. E aquele rapaz que você queria atingir, Y este rapaz que usted quería tanto que te notaste, vai te ver como um pedaço de carne a ser consumido. te va a ver como apenas un pedazo de carne a ser E consumido. não uma mulher para ser protegida e amada. No como una mujer para ser protegida y amada. Vocês percebem como a gente pode ser usada para o mal? Percebes cómo podemos ser usadas para el mal. Eu quero que você pense na sua história. Quiero que piense en tu historia. O chamado de Deus para a mulher é que ela seja uma auxiliadora idônea, como base. El llamado de Dios para la mujer es que sea una auxiliadora Idônea, idónea, como alicerce como un alicerce do para seu chamado para fora de casa. para fuera de casa. Toda mulher tem uma vocação. Toda mujer tiene una vocación. Nós vamos falar disso aqui. Vamos a hablar de esto aquí. Mas hoje eu quero que você pense quem você é, como é que está o seu alicerce. Hoy quiero que piense quién usted es y cómo está tu alicerce. Vamos no fundamento das coisas. Vamos a la base de todo. Para que Deus te criou? El fundamento de todo para que Dios te ha hecho. Como Ele te formou? Cómo te ha formado. Você está vivendo o plano de Deus ou o plano do século? ¿Usted está viviendo el plano de Dios o el plano del siglo? Você é uma mulher que busca sabedoria em Deus ou você consulta mais as revistas de moda do que a Bíblia? ¿Usted es una mujer que busca sabiduría en Dios o buscas tu entendimiento en las revistas de fashion, de moda? Você é considerado por ser muito estilosa ou você é considerada por ser uma mulher santa? ¿Es considerada una mujer muy bien vestida o una mujer santa? Nós nos preocupamos com coisas banais Nos preocupamos con muchas cosas que son vanas e somos voltadas muito para nós mesmas, y pensamos muchos en nos mismas quando não estamos vivendo o plano A.
Cuando no estamos viviendo el plano A, o propósito de Deus para el nós. propósito de Dios para É nosotros. claro que tudo isso que a gente gosta foi Deus também que nos deu. Es claro que todo eso que a nosotros nos interesa y gustamos fue Dios que nos dio. Essa preocupação com os detalhes, Las preocupaciones con los detalles. com colocar flores aqui na frente, Colocar las flores aquí a frente. com colocar um brinco que combina com a echarpe, Poner un arete que se combine con su echarpe. que goste de estar bem vestida. Que le gusta estar bien vestida. Isso tudo foi Deus quem nos deu, um presente. Es un regalo de Dios para nosotras. Mas isso não pode nos desviar a atenção, Pero eso no puede desviar a nossa desviar atenção nuestra atención daquilo que realmente Deus nos formou para ser. de lo propósito que Dios nos ha hecho para hacer. Aquela que presta socorro, Esta que entrega, que da socorro, capaz, capaz, apta, hábil, competente para, competente para, moralmente correta. moralmente correcta. Esse é o propósito de Deus para a mulher. Es el propósito de Dios para la mujer. Esse é o alicerce do nosso chamado. Ese es lo alicerce de nuestro llamado. Se eu não me moldar nessa palavra de Deus, Si yo misma no me moldar nesta palabra de Dios, o meu chamado fica oscilante. mi llamado se queda oscilando. Eu não consigo fluir em nenhuma outra área, Yo no consigo seguir en ninguna otra área. porque a minha base está comprometida. Porque mi fundación está comprometida. Minha casa está Mi comprometida. casa está Minha comprometida. feminilidade está comprometida. Mi feminilidad está comprometida. Então eu me torno vulnerável Entonces me quedo vulnerable aos ataques do diabo. a los ataques de lo enemigo. Por isso que tem muita mulher com depressão. Por eso hay muchas mujeres con depresión. Muitas mulheres com uma autoestima deformada. Muchas mujeres con la autoestima deformada. Como ela vai ajudar outras mulheres se ela não gosta dela mesma? ¿Cómo te va a ayudar una otra mujer si no gozas de tú misma? Como você vai ajudar a tirar uma mulher do poço da depressão se você está a ponto de ficar em depressão? ¿Cómo puede ayudar a una mujer que está ahí a fundar en la depresión si usted está empezando a entrar en la depresión? Como você pode aconselhar uma moça que está vestida de uma maneira inadequada, sendo que a sua própria casa está sendo comprometida por causa da sua sensualidade? ¿Cómo puedes aconsejar a una muchacha que está se vistiendo de manera inadecuada si en tu propia casa tiene problemas por causa de tu sensualidad? A base, La fundación. a fundação. Essa é a palavra, fundação. Os fundación. alicerces. Son la palabra, los alicerces. Precisamos de sermos curadas no nosso alicerce. Precisamos de ser curada ahí en la fundación, en la base. O mundo mudou, El mundo se ha cambiado, mas Deus não mudou. pero Dios no muda, no Ele cambia. continua nos olhando Continúa nos mirando como auxiliadoras idôneas. como auxiliadora idóneas. Aquelas que prestam socorro, Estas que prestan socorro, ajuda, que ayudan, capazes, hábiles, aptas, aptas, competentes que son competentes e moralmente y corretas. moralmente correctas. Não foi o feminismo que nos deu isso. No fue el feminismo que nos dio eso, Foi o plano e a maneira que Deus nos formou. fue el plano y la manera como Dios nos ha hecho. É tão interessante que o feminismo começou por uma necessidade da mulher adquirir propriedade. Es interesante que el feminismo empezó por una necesidad de la mujer de conseguir propiedades. Mas quando a gente vê lá em Provérbios 31 o modelo daquela mulher virtuosa, Pero cuando miramos a Proverbios 31, cuando buscamos el modelo la mujer virtuosa, fala num versículo que ela vê uma propriedade e adquire-a. en el versículo se dice que ella mira una propiedad y la adquiere. Ela presta serviço fora de casa. Ella trabaja fuera de su casa, E ela é respeitada pelos filhos pero es respetada por sus hijos e pelo marido. y por su esposo. E o marido diz: todas procedem virtuosamente, mas você é melhor do que todas. Y el esposo se dice, todas proceden de manera virtuosa, pero tú es mucho mejor que todas. É isso que a sua casa tem falado sobre você, mulher. ¿Es esto que tu casa tiene hablado de ti, mujer? Que você é uma mulher virtuosa. Que es una mujer virtuosa. Esses dias meu marido chegou em casa e eu não estava. Ese día mi esposo se llegaron a la casa, pero yo no estaba. Nem eu, nem os meus filhos. Ni yo, ni tampoco los hijos. Eles saíram para a escola e para o trabalho. Salieron todos para la escuela, el trabajo. E eu, então, ajeitei a casa e saí também para resolver uns problemas. Yo también arreglé la casa y tuve que salir para consertar unos problemas. E
ele chegou em casa primeiro, meu marido. Entonces mi esposo se llegó en la casa primero E ele mandou um WhatsApp para mí falando assim: y me mandó un WhatsApp me diciendo así: que delícia chegar em casa e tá tudo cheiroso e organizado. ah, como es bueno llegar a mi casa y ver todo bien, que huele bien rico y todo muy organizado. Obrigado por cuidar bem da gente. Gracias por cuidar muy bien de nosotros. Não interessa a mãe que o seu marido tenha. No interesa la mamá que tu esposo tiene. Se ela é uma mulher desmazelada, Si es una mujer se ela é uma desorganizada, mulher deprimida, si es una mujer se deprimida, é uma mulher controladora, si era una mujer ou controladora, às vezes uma mãe muito rígida, o tal vez una mãe muy dura, que acabou deformando o caráter do seu marido. que acabó deformando el carácter de tu esposo. Você pode ser a mulher Usted puede ser la mujer que coloca o seu marido na posição que ele deve que va a estar, poner su esposo en la posición que debe de estar, encorajando, encorajando, amando, amando, cuidando dele, cuidando orando por ele. y orando por ella. Feche os seus olhos. Cierra tus ojos, por favor. Como você é mulher ¿Cómo es usted, mujer? para o seu pai e sua mãe? Para tu papá y tu mamá. Às vezes a gente fala muito no âmbito do casamento, mas o nosso relacionamento com os nossos pais determina como vai ser o nosso casamento. Pero hablamos mucho de nuestro casamiento, pero nuestros papás y mamás determinan cómo será nuestro casamiento. Você não será uma esposa submissa se não for uma filha submissa. Tú no serás una esposa submisa si no fuiste una hija submisa. Você não será uma esposa dócil se não for uma filha dócil. No serás una esposa gentil, dócil, si no fuiste una hija gentil y dócil. Você não vai ser uma mulher que encoraja, e que empurra e que promove esse marido Tú no vas a ser una mujer, una esposa que encoraja y que promueve este marido, se não faz a mesma coisa com seu pai e com seus irmãos. si no eras así con tus hermanos y con tus papás. E você, casada? Y usted casada. Como é que está o seu casamento? Dime cómo está tu casamento. Não é à toa que Jesus fez um milagre, primeiro milagre num casamento. No es por acaso que Jesús hizo su primer milagro en un casamiento, en una boda. Uma casa bem estruturada gera uma igreja forte. Una casa bien estructurada era una iglesia fuerte. E uma igreja forte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Y a una iglesia fuerte, las puertas de los infiernos no prevalecerán contra Esse ella. movimento mundial que Deus está fazendo com as mulheres, Este movimiento mundial que Dios está haciendo con las mujeres Ele está nos despertando para nós voltarmos para o plano original. está acordándonos para volvermos al plano original. Ele está nos arrancando do segundo engano da serpente Está nos arrancando del segundo engaño de la serpiente e nos posicionando novamente. y posiciónanos nuevamente. Uma mulher posicionada é um lar transformado. Una mujer de posición en un lar, una casa transformado. Todos os problemas que a gente vê hoje na sociedade Todos los problemas que vemos hoy en la sociedad são resultado de uma família desestruturada. son resultados de una familia desestructurada. Que você se levante como uma reparadora de brechas. Que usted se levante como una reparadora de brechas. E que o fundamento do seu chamado Y que el fundamento de tu llamado seja fortalecido. sea fortalecido. Vamos orar. Vamos a orar. Nós vamos cantar de novo a música que nós cantamos no louvor. Vamos a Sonda-me. cantar nuevamente la música. Sonda-me. Sonda-me, Senhor. E enquanto nós cantamos,